Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um PMOcast. O assunto deste episódio é a topologia de equipes e a arquitetura organizacional. Bom, tem um livro muito bacana chamado Team Topologies, cujos autores são Matthew Skelton e Manuel Paes, vou deixar os links aqui embaixo. E ele fala um pouco dessa organização das empresas em torno de flat organizations, o achatamento da estrutura organizacional, eliminar níveis intermediários, criar estruturas distribuídas, uma série de coisas aqui muito bacanas, que também estão em outras referências que eu vou falar ao longo deste episódio do podcast, mas que você precisa saber por onde começar, né? E por onde a gente começa? Em primeiro lugar, temos que saber por que necessitamos de novas arquiteturas organizacionais. E a resposta é simples: nós temos mudanças no ambiente e mudanças tecnológicas que hoje são muito maiores. Então, se você parar para pensar, 100 anos atrás, quando tínhamos a Revolução Industrial, a administração científica, você não tinha grandes mudanças externas. Na verdade, você não tinha nem concorrência. Então, para você ter uma ideia, o termo estratégia ou planejamento estratégico para as organizações é uma coisa recente, de 6 décadas ou pouco mais. Porque quando começou a produção das organizações, quando nós tivemos aquela mudança, né, o êxodo rural do campo para a cidade, industrialização e tudo mais, você não precisava fazer um planejamento estratégico. Por quê? Bastava você aumentar a produção e você iria vender aquilo. Não havia uma enorme concorrência no início e nós não precisávamos ficar nos preocupando com coisas que temos que nos preocupar hoje, certo? Então, hoje a concorrência ela é muito grande. Você tem mudanças econômicas, mudanças no cenário competitivo, produtos substitutos, serviços substitutos, uma série de coisas acontecendo que exigem esse planejamento. O planejamento estratégico evoluiu bastante também para que nós pudéssemos ter posicionamentos como assim Forças de Porter, temos a Play to Win, né, um outro framework muito interessante também, e isso tudo reflete a cultura e a estrutura organizacional. Então, você já deve ter ouvido aquela frase, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Uma frase do Peter Drucker, salvo engano. Quer dizer, a gente define tudo ali que a gente tem de estratégia, valores, tal. Na hora que isso é passado para os níveis da organização, o que manda é a cultura, são as pessoas que estão trabalhando no dia a dia, são os processos que estão sendo seguidos. Não adianta você criar nenhuma estratégia mirabolante se você não tiver as competências e as capacidades para executar isso. E que competências e capacidades são essas? Temos valores, temos cultura, temos processos, temos estrutura organizacional, temos tecnologias. Então nós precisamos combinar todas essas coisas. E as tecnologias, elas mudaram muito. Se a gente pensar desde que começou essa transformação de trabalhar na nuvem em 2008, nós temos uma evolução cada vez mais acelerada, porque isso está ligado, né, a nossa lei de Moore. A lei de Moore diz que nós vamos dobrando nossa capacidade de processamento de tempos em tempos aqui, né? Então, dobrar essa capacidade de processamento não é só a capacidade de processamento de software, nós estamos dobrando a capacidade das organizações, dos seus processos, das autonomias, das equipes, das pessoas. E esse crescimento acelerado e a transformação digital acelerada, muitas vezes atribuída à pandemia, na verdade já vinha ocorrendo de uma forma crescente entre 2016, 2018, 2020. Por quê? Porque as organizações cada vez mais estavam e estão se apropriando de tecnologias, estão sendo substituídas pelas chamadas empresas tech, né? Hoje você tem as fintechs, que são empresas financeiras baseadas em tecnologia, cujo crescimento é muito mais rápido do que empresas tradicionais. Se você pegar, por exemplo, um banco como o Nubank, que agora vai valer 2 vezes o Itaú, um banco tradicional no Brasil, e entre outras várias exemplos que nós poderíamos dar, as EdTechs ou EduTechs, empresas de educação baseada em tecnologia, em modelos escaláveis. Temos Agrotechs, Construtechs, uma série de coisas. E todos esses techs estão baseados em novos processos, novas cadeias de valor ou novos value streams,
e que exigem novas estruturas organizacionais. É disso que a gente vai falar aqui. Então, quando pegamos o Team Topologies, ele fala que nós temos a lei de Conway. Talvez você já tenha ouvido sobre a lei de Conway, o pessoal aí da TI vai saber. A lei de Conway diz que o nosso sistema, ou se você está produzindo um software, ou se você está produzindo um hardware, você está produzindo um carro, por exemplo, né? Aquilo que a gente produz, ele cria a nossa estrutura organizacional e vice-versa, né? Então, assim, a gente tem uma organização automotiva, você acaba dividindo a sua estrutura organizacional em torno daquele produto. É como se fosse uma estrutura analítica do produto vira estrutura organizacional, entende? Eu tenho uma área de motores, uma área de aerodinâmica, uma área, várias áreas ali, né? Em muitas organizações que eu trabalhei, que eram voltadas a um determinado tipo de produto, ela está dividida dessa maneira. E essa fragmentação das equipes, ela leva também a uma fragmentação na continuidade de informações do produto, e isso pode se estender até os nossos clientes lá na parte final. Então você vai reclamar, por exemplo, com uma determinada área de Customer Success, que o avião que você comprou tem um determinado problema, mas aí isso vai para uma área, vai para uma sub-área, vai para outra sub-área e assim por diante, né? Porque está tudo compartimentado ali, né? Essa é a ideia da lei de Conway. Na verdade, não é ideia, né? Uma observação. E nós podemos reverter esta lei de Conway. Em vez de deixar que a nossa estrutura organizacional se oriente em torno do produto ou serviço que a gente cria, nós vamos definir a estrutura organizacional que nós queremos para que nós possamos ter muito mais sucesso no nosso produto ou serviço. Dessa maneira, a gente vai conseguir organizar equipes menores para que nós possamos, né? A segunda coisa muito importante que eu aprendi desse livro é minimizar os impactos sobre cada equipe, porque o que acontece é que nós temos uma largura de banda cognitiva, ou seja, um máximo de informações que você consegue absorver, um máximo de comunicações que você consegue absorver. Então eu não posso saber tudo, eu não tenho como comunicar com tudo e com todos, eu preciso minimizar essa carga cognitiva. E aí sim poderemos falar dos 4 tipos de arquiteturas ou de topologias que eu vou explicar logo adiante. Mas uma coisa que é muito interessante também em relação a essas novas arquiteturas organizacionais é que você precisa restringir o fluxo de comunicação e definir processos e regras para o trabalho. Isso, para mim, foi uma grande mudança de mindset que eu venho aplicando nos meus projetos e venho aplicando nas organizações já desde 2016, como eu falei, porque muitas vezes a gente pensa na gestão ágil de projetos, a gestão ágil organizacional, a agilidade organizacional, como se fosse algo caótico, né? Vamos deixar que cada um defina como vai fazer, se divida em grupos menores e assim por diante. Isso nunca vai levar à agilidade. Pode ser rápido em algumas empresas, ou na verdade em algumas equipes menores, né? Mas quando você começa a agregar equipes e quando você deseja ter uma escalabilidade ágil, você não vai conseguir fazendo isso dando liberdade total para as equipes. Por quê? Porque isso vai resultar, na verdade, em caos e anarquia. Ninguém tem liberdade no caos, né? Se a gente parar para pensar, você tem, por exemplo, governos, né, em que a gente tem uma burocracia no nosso país, em outros países, que poderia sim ser revisto no sentido de criar value streams, de criar fluxos de valor e ecossistemas de valor para poder funcionar melhor do que a burocracia que a gente tem em empresas, em países, em governos, né? Porém, retirar ou eliminar toda essa burocracia é péssimo, porque a gente voltaria lá ao tempo dos bárbaros, né? Então você acha que você tem liberdade total, mas se todo mundo tem liberdade total, ninguém tem liberdade, certo? Porque ninguém vai garantir os seus direitos, por exemplo, como a vida, entre outras coisas, certo? Então é muito importante que a gente tenha regras. Quanto mais regras, padrões e definições, mais fácil fica o seu trabalho. Fica o desenvolvimento das pessoas e a continuidade dos negócios, porque nós temos gestão do conhecimento. Se a gente pensar aqui na própria gestão de projetos, nós padronizamos muitas ferramentas, padronizamos metodologias e criamos outros padrões, porque isso facilita o onboarding, a entrada de uma nova pessoa.
Isso traz segurança para os clientes e stakeholders que conhecem os passos que você vai seguir e assim por diante. Então, a velocidade ou fast flow, que é o que a Team Topologies fala, ele exige que nós tenhamos uma restrição de comunicação entre equipes e colaboração. Você não pode ficar sendo interrompido toda hora e aquelas áreas cinzas de bola dividida. Nós precisamos otimizar o fluxo de mudanças e o feedback. Então, definir quais são as interfaces entre as equipes. As interfaces entre as equipes são fundamentais, né? Nós temos que uma organização moderna deve ser criada para a colaboração em torno daquele produto, serviço ou um sistema de produto ou serviço que você está criando. Então, criar e desenvolver uma estrutura dinâmica e modos de interação, aí sim, dentro de compartimentos das equipes, né? Como se nós estivéssemos criando microserviços dentro das equipes. Uma equipe de RH, ela tem interfaces com a organização, ela presta serviços para a organização, ela consome serviços dessa organização. Pensar nisso exige que nós devemos separar a nossa estrutura organizacional em 3 níveis, né, ou 3 tipos aqui. Nós temos uma estrutura formal, que facilita compliance e governança. Então, esse cara é o chefe da área tal, esse aqui é o coordenador, supervisor. Isso é estrutura formal. Mas nós temos também uma estrutura informal em toda a organização, que é a influência e os contatos das pessoas entre si. E nós temos uma estrutura de criação de valor. Se a gente pegar as cadeias de valor antigas, né, as cadeias de valor lá de Porter, tudo aquelas coisas lá que a gente tinha no passado, elas precisam, exigem, devem ser adaptadas, né? Adaptadas como? Você precisa criar o modelo de negócio da sua organização. Então, dessa maneira, você pode combinar, por exemplo, estratégias como Play to Win, estratégias emergentes, Business Model Generation, um modelo bastante conhecido, né, o Canvas de negócios, e aí sim, pensar nas equipes e atividades chaves, essas equipes e atividades chaves utilizando um Value Stream Mapping, entender o mapeamento do fluxo de valor, e a partir deste fluxo de valor, sim, agora definir o que fazem as equipes, e aí nós temos que criar um funcionamento daquela equipe, um propósito daquela equipe. Você pode utilizar o Business Model for Teams combinado com o Team Topologies para fazer isso. Uma outra coisa que me chamou muita atenção à medida que eu fui aplicando isso nas organizações é que as organizações estão cada vez mais dinâmicas. É comum, dentro de um mesmo ano, né, dentro do ano de 2021, dentro do ano de 2022, assim por diante, você precisar fazer alterações nas equipes. Por quê? Porque nós vamos adaptar as equipes ao seu crescimento, para que nós possamos ter coesão e coerência nas dependências. Que dependências são essas entre equipes? Nós podemos ter uma dependência em termos de conhecimento, quer dizer, a minha área que é de desenvolvimento de software, ela precisa de um conhecimento da área que faz levantamento de requisitos ou business analysis. Preciso de conhecimento de uma área que faz inteligência de mercado, market intelligence. Então, a dependência de conhecimento precisa ser incluída nessa arquitetura de equipes. Segunda dependência, dependência de tarefas. Então, se eu tenho uma área, por exemplo, que faz o desenvolvimento do produto e uma área separada que faz testes, por exemplo, na área automotiva, aeronáutica, poderia ser software, eu tenho uma dependência de tarefa, ou seja, a área de teste só pode fazer a tarefa dela quando a área de desenvolvimento concluir os seus desenvolvimentos. Mas será que eu poderia pensar em topologias de equipes em que nós já tivéssemos desenvolvedores e testadores juntos? Isso é uma reflexão que você precisa fazer ao definir a sua arquitetura de equipes. E o terceiro tipo de dependência são as dependências de recursos. Então, nós temos dependências de recursos, por exemplo, quando estamos consumindo um mesmo laboratório, ou estamos utilizando um centro de serviços da nossa organização. Todo mundo vai consumir recursos da área de aquisições, todo mundo vai consumir recursos da área de recursos humanos, por exemplo. Então, pensar neste funcionamento dá bastante trabalho,
O livro é extenso e tem cursos também do Team Topologies. Você vai encontrar muitos recursos por aí. Eu vou deixar os links aí embaixo. Vou deixar 2 vídeos também sobre arquitetura de times virtuais, que eu tenho criado vídeos lá no YouTube. Inclusive, fique ligado, porque tem um curso sobre a gestão de equipes e a gestão de projetos com o Microsoft Teams, totalmente gratuito lá no YouTube. Vai lá dar uma olhada, todos os links estão aí embaixo. Mas para concluir essa topologia de equipes, e eu vou fazer outros episódios com exemplos de como as organizações podem se organizar, vou deixar aqui 5 passos para você repensar o funcionamento da sua organização. Então, tudo deve começar com o primeiro passo, que é a sua equipe. O que a nossa equipe precisa para poder funcionar de uma maneira efetiva? Para que a nossa equipe possa ter comprometimento, sentimento de dono naquele pedaço das coisas que ela faz, sabe? Não ter bola dividida. Então, qual é o ownership? Eu sou dono desse processo. Quais são os KPIs? Quais são os OKRs aqui? Como que eu posso ter um foco da minha equipe que contribua com o nosso cliente? Porque o Customer Success e o Customer Experience, a nossa experiência do cliente, ela passa por todas as áreas da organização. Não dá mais para ter uma área separada disso, né? Como que eu posso reduzir, restringir comunicações, reduzir a minha carga cognitiva, ou seja, aquele monte de informações lá que não são necessárias ou relevantes para essa minha equipe. E como que eu posso definir as interfaces com outras equipes? Esse é o primeiro passo. Então, começa com o seu time. O que eu preciso fazer para ser efetivo nestas dimensões ou aspectos que eu acabei de descrever? Segunda coisa, identificar gestão de mudanças. Que mudanças são causadas na sua equipe, no seu serviço ou no seu produto, que possam vir de outras áreas? Terceiro passo, identificar qual é uma sugestão, como se fosse um MVP de plataforma. Como é que nós poderíamos funcionar como uma plataforma de equipes, né? Aí sim, você vai identificar as lacunas que você tem da estrutura atual para a nova estrutura. Identificadas essas lacunas, você vai prover treinamento, coaching, mentoring, para que essas suas equipes agora possam trabalhar dentro de um ecossistema de valor. O Value Stream Mapping nada mais é do que a criação de fluxos de valor que precisam ser coerentes para que cada equipe saiba o que está fazendo e elas contribuam como se fosse uma sinfonia. Todo mundo contribui com a sua parte, né? Se você pensar na sinfonia, acho que é uma grande metáfora aqui, né? Porque as pessoas estão executando a sua parte ali, contribuindo para um todo, sem ter uma grande carga cognitiva, ou seja, não preciso estar prestando, se eu sou, né, flautista ali, eu não preciso estar aprendendo todas as outras coisas, interagindo com todas as outras coisas ali, né? Eu preciso saber qual é a minha interface com a equipe e o que a equipe faz. Além disso, eu tenho regras, tenho um funcionamento, tenho uma harmonia, tenho governança, né? E uma sinfonia. E o nosso quinto passo é que você vai precisar executar, praticar, melhorar. Então, retrospectiva, aprendizado e novas formas de trabalho é que vão levar você à evolução da sua arquitetura organizacional. Bom, não se esqueça de conferir os links aqui na descrição, deixa um comentário, compartilha aí com seus colegas. Um grande abraço e até o próximo episódio do PMOcast.